Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a revisão do capítulo 834. Então, como de praxe, como eu venho fazendo nos últimos vídeos, antes de a gente começar com a revisão propriamente dita, eu vou falar a seguinte charada, né? Que já estamos indo para a charada número 4. Se você não sabe do que eu estou dizendo, confira, por favor, na página Teorizando com Tsuki, é no tópico fixo, é o primeiro tópico da página, com a explicação do jogo, ou também confira a revisão do 832, se não me falha a memória, em que nos primeiros 3 minutos eu explico o jogo, muito bem? Então, vamos para a quarta charada. Lembrando que eu vou colocar aqui na tela o nome das pessoas que chegaram à resposta da charada número 3. Então, vamos lá. Charada número 4. A primeira luta do bando. Vocês conversam enquanto Budley os leva até Orange Town. Mas logo vocês são surpreendidos por latidos agitados de um cachorro. Budley, deve ser Chuchou, o prefeito comenta. Ele parece nervoso. Vocês correm até chegar de frente a um enorme pet shop com um chapéu de palha em cima. Cidadão. Ah, prefeito, que bom que chegou. Parece que estamos sob ataque novamente. 2 irmãos piratas passaram por aqui, mas Chuchou os espantou como bom cão que é. À noite não pudemos vê-los. Quando o dia amanheceu tranquilo, parecia mentira que aconteceria um grande ataque pirata. Era o bando do... A resposta da charada vai estar numa postagem do Teorizando com Tsuki, né? Lembrando que, para vocês verem as regras, confere lá a nossa página. Muito bem, então vamos começar agora com a nossa revisão desse capítulo bonitinho. A gente já começa com a capa da Hancock, né? E não acaba mais essa história de capas, né? Pelo amor de Deus. Aparentemente, o Sanji, ele lutava com as mãos, né? A gente tem um pequeno flashback dele, lembrando dos ensinamentos do Zeff contra isso. Isso é bem bacana a gente saber. Principalmente que no capítulo anterior, eu acabei nem comentando isso na revisão, porque a revisão já tinha ficado enorme. O pai disse que ensinou a arte da luta dessas espadas pra ele, né? O que deixa um negócio bem cabuloso. De certo modo, eu agradeço que o Zoro não esteja nesse arco. Mas, enfim, o destaque pra mim desse capítulo foi a cena seguinte, que é a grande frustração do Sanji com questão das algemas, cara, que ele pega, ele sacode o cabelo assim, eu fiquei tipo, dá pra gente sentir o desespero dele ali, sabe, que ele prometeu que vai voltar, mas agora ele não sabe mais o que fazer, sabe, e também deu mais destaque, mais certeza ainda pra gente, que ele não sabe que o bando já chegou ali. É esperado dele, principalmente depois do que aconteceu em Enies Lobby, o que aconteceu em Marineford, que ele saiba que o Luffy vá ir atrás dele, né? Talvez ele ainda tivesse uma certa esperança de que a família dele ele conseguisse conversar, que eles tivessem melhorado. E agora, vendo que não tem mais jeito. E a gente percebe também que um alarme soa quando ele tenta tirar as algemas. Então, isso implica mais ainda que ele não vai conseguir escapar. Mesmo que ele não ligar para as mãos dele, deixar o negócio explodir, quando o negócio apitar, vai vir gente, vai tentar deter ele e tal. Então ali é colocado mais um motivo pelo qual ele não pode fugir sozinho. Então nós temos a cena do jornal, que é realmente muito suspeita, né? Todo jornal em One Piece, na verdade, ele é suspeito, né? Uma mídia muito, assim, controlada, ainda mais uma que circula na ilha de uma Yonko, né? E basicamente a notícia fala que o Jinbei arregou, que o Jinbei voltou atrás, e que ele não quer mais sair da Big Mom, que ele ficou com medo do preço pra pagar. Mas eu quero pontuar com vocês uma coisa muito importante, que é a questão de Marineford. O Jinbei só foi preso em Impel Down porque ele foi contra a guerra de Marineford. Ele bateu o pé até o último momento e falou assim, eu não vou participar disso, isso é um absurdo. E aí ele acabou sendo preso porque ele ia ser uma ameaça. Então ele não é do tipo que volta atrás. Mesmo assim, se a Big Mom viesse pra assim, você vai perder tantos anos de vida. Aí ele, beleza. Se eu puder sair com o Luffy, beleza. A gente sabe que os Mugiwaras têm essa característica, sim, eu estou colocando o Jinbei no grupo Mugiwaras, de não se importa com o que for sacrificar pelo bando, né? Mesmo que ele ainda não tenha entrado oficialmente, na descrição que a gente teve do Jinbei e dos seus companheiros, os Piratas do Sol, a gente vê que ele é um cara que vive se sacrificando. Então, alguma coisa aconteceu aí, assim, sabe? Talvez ele não tenha mostrado receio, não tenha mostrado medo, não tenha hesitado de acordo com o preço que ele tinha que pagar, e a Big Mom ficou brava por isso e tal. Enfim, eu acredito que ele foi preso. Ele está preso em algum lugar por causa desse... A Big Mom não ficou contente com a reação dele, né? Mas isso é só uma teoria, um machismo, por assim dizer, meu. Cara, esse disfarce do Brook e do Pedro, tá? Maravilhoso, ó. Parabéns, assim, sabe?
O do Brook ainda tá tipo assim, parece que ele foi pra Alabasta, né? Beleza. Aparentemente, a Purim quer mesmo encontrar com o bando, né? Mas ela é vigiada de perto pelos seus guardas, né? Pelo Tamago e pelo toda a pessoa que tá organizando o casamento. Eu ainda não vou muito com a cara dela, vocês sabem que eu sou muito desconfiada, né? Mas deu um ponto positivo. Mesmo assim, por causa dela, eles caíram numa armadilha. Ela pode ser inocente, mas ela não é muito, né? Não manja muito das estratégias que nem o noivo dela manja. E o hack da observação se mostrou inútil de novo, né? Os dois estão ali sentadinhos no canto, uma hora estão observando assim, do lado de fora da janela. Não é mesmo um negócio pra sentir presença, né? Que nem, por exemplo, é o Ki, exemplo extremo, Ki de Dragon Ball Z. Esse negócio de você conseguir sentir a presença do adversário, ao menos que você tem que ligar ele, aparentemente. O que, se você estiver sendo invadido, eu acho que você deveria ficar com ele ligado o tempo todo, né? Ou se você fosse de uma base de revolucionários que é secreta e que ninguém deve chegar lá, eu também acho que você devia ficar com o hack de observação ligado o tempo todo, mas tudo bem. Talvez só quando o cara é muito bom no hack ele consegue deixar ele ativado assim o tempo todo, vai entender. E a gente descobre também que o Tamago, muito provavelmente por causa da relação dele com o Pécons, conhece o Pedro, né? Dizendo especificamente que ele é um jaguar, né? Porque isso é importante. Aparentemente, essa diferença de raça é importante, né? Então, ok. Meio suspeito, mas eu não desconfio necessariamente do Pedro. Eu acho que a gente tem que descobrir o que foi o acordo que o Pécons fez para com o Big Mom, né, pra gente descobrir melhor, assim, pá. Mas aí ele já diz que ele sabe pra onde o Pedro vai, até porque se eles foram pegos tentando pegar o Poneglyph, se o Pedro tá aí de volta, ele deve estar atrás do Poneglyph de novo. E apesar de tudo, ele ficou meio preocupado com o Pécons, né, falou assim, putz, né, ele tava até pensando em interceder e tal, o que é bacana, porque eles foram companheiros por muito tempo, né. Mas as coisas não vão ser tão simples assim, não é mesmo? Que a segurança para com o Poneglyph vai ser reforçada. E eu não sei vocês, eu não sei se eu tô vendo muito Undertale ultimamente, quando mostra a reação do Brook e do Pedro, assim, sabe, discutindo entre eles o que tá acontecendo, né, todos os planos que eles ouviram, aparece duas florzinhas, assim, observando os dois, e eu acho essas florzinhas meio suspeitas, né, essas coisas com vida que aparecem dóceis e que vão lá e roubam a sua alma. Então, enfim, eu acho que é suspeita aquelas duas florzinhas, né? Vai que elas escutaram a conversa e aí o grande disfarce dos dois já foi descoberto. Passamos então pro Capone, né? O primeiro supernova a ter um filho, olha só, pelo menos um teve, né? É um filho bem estranho também, me lembrou até Reborn. E assim, aparentemente é ele que é casado, né, com a filha da Big Mom, não o outro subordinado dele. O que faz até um pouco de sentido, porque a forma que ele chamou ela, que tinha um sentido meio que patroa, né? Então, ok, tudo bem. Ou é isso, ou ele tá roubando, né? Estão dividindo a esposa e enfim. Por motivos óbvios, eu espero que seja a primeira opção, né? Não a segunda. E a gente tem uma cena muito suspeita, né? Do Capone jogando o Pécons no penhasco. E ele pergunta quais são as últimas palavras do Pécons e ele diz que não subestime a Big Mom. Pode ser que o Capone esteja tentando trair ela, sabe? Mas eu acho isso meio estranho, porque ele vem da ideia de máfia. Então, tipo, combina com a máfia. Então, se ele fosse contra ela, seria um negócio meio contraditório. Eu não tenho certeza, eu fiquei na dúvida sobre essa questão, se o Capone tá pensando em traí-la ou ele tá fazendo coisas nas costas dela, eu não tenho certeza. Não dá pra gente argumentar muito falando assim, mas parece que ele se dá bem com a filha da Big Mom e tal, porque a gente viu que as filhas estão um pouco se lixando pra mãe, né? Então, fica a dúvida no ar. Mas eu quero chamar a atençãozinha pra vocês nesse pedaço, né, que mostra os tubarões que estão embaixo pra devorar o Pécon. Se vocês olharem, eles são bem parecidos. Não são iguais, o focinho, ele é mais fino, assim, sabe? Aparentemente não é a mesma raça. Aparentemente, pode ser só um detalhe de desenho também. Mas eles lembram muito os tubarões que o Jinbei chama Impel Down, pra eles conseguirem fugir da prisão, assim, sabe? Se vocês derem uma olhada no capítulo, eu não lembro agora qual capítulo que é muito parecido, sério, pelo menos eu achei, né? E pode ser uma forma do Pécon se safar, né? Porque ele é um usuário, então o negócio fica difícil pro lado dele se livrar sozinha. Mudamos então para as últimas cenas, né? Que é a Big Mom conversando com o Caesar. E a Big Mom é uma mulher realmente bem loucona, bem estranha. A única referência que eu encontrei em questão de conto de fada nessa história do sonho dela, além de própria Alice no País das Maravilhas, que mostra ela numa mesa comendo, tomando chá com todo mundo, né? Lembra muito Alice, o Chapeleiro Louco. Foi a questão da história da polegarzinha, porque é completamente oposta essa ideia, né? O sonho dela, da polegarzinha, era encontrar
alguém que pudesse dividir o resto da sua vida, né, que fosse do mesmo tamanho que ela. Eu tentei procurar uma referência, esse foi o mais próximo que eu achei. E essa história de querer uma família com todas as raças, ela entra muito bem na teoria dos sumérios. Eu vou colocar até o videozinho aqui para vocês darem uma olhada, vocês clicarem, são redirecionados para ele, que é uma teoria que explica a origem dos Dis, dos Tenryubitos e a origem do reino antigo. Nessa teoria, você vê basicamente que o Luffy e os Dis em geral não seriam necessariamente humanos. Eu acredito que o interesse dela do Luffy seja justamente por isso. Isso enquadraria muito bem na teoria. Então eu acho legal vocês verem essa teoria. Acho que é a melhor teoria que tem no canal, é uma teoria minha mesmo. Faria muito sentido porque ela teria interesse no Luffy, né? No caso, na linhagem do Luffy. Então temos as cenas do Xer explicando, né? O que ele... Ou melhor, mentindo o que ele fez com o dinheiro enquanto ele pensa o que ele fez com o dinheiro. E temos o primeiro criminoso de One Piece que frequenta bordéis, ó. Ok, sentido, pelo menos alguém, né? Porque eu sempre achei estranho no mundo de One Piece não existir esse tipo de coisa. E a gente sabe que o Xer tá ferrado de verde, amarelo, roxo e completo, assim, sabe? Porque não tem jeito de ele conseguir, sabe? O casamento já vai acontecer, ele tem 2 semanas, ele vai dar um jeito de dar um nó na Big Mom de novo. Não sei exatamente como, mas ele vai. E muita gente tinha teorizado, né? Tinha visto em um ou outro lugar na internet a ideia de que a pesquisa do gigante tinha a ver com a Big Mom. Só uma coisa que me deixou curiosa é que ela quer que toda a família dela seja gigante que nem ela. Por isso que eu disse a semelhança de Polegarzinha, que ela queria, tipo, uma família que fosse do tamanho dela, sabe? Só que no caso pequena. Mas aí me deixa a confusão, porque ela quer que todo mundo seja gigante, mas a Big Mom não é uma gigante. Pelo menos ao meu ponto de vista, ela é pequena. Até soa estranho falar isso, mas ela é pequena para uma gigante, a menos que ela seja da mesma raça do Jaguar de Sal, que ele diz que ele não é que nem os gigantes de Elbaf. Pelo menos para mim, levando-se em conta a proporção do Xer, mesmo que o Xer seja um pouco mais alto, ela é pequena para ser uma gigante. Talvez ela tenha dito no sentido figurado, né, que ela quer uma família que seja tão grande quanto ela. Ou ela se considera uma gigante, não sei. Eu achei o Kaido muito maior que ela, porque se você pensar, a cintura dele tem a faixa, né, e o Kid tá praticamente do tamanho da faixa dele. Então, pra mim, o Kaido é muito mais gigante do que ela. Sabe? Não sei se eu me fiz entender. E o último personagem que aparece no capítulo é o Willy Wonka, né? Apelido bem apropriado pra ele, né? Que é o primeiro filho da Big Mom. Se vocês olharem, ele é até bem velhinho também, tem umas ruguinhas e tal. E ele transforma aparentemente nego em doce, né? Tipo uma Sugar 2.0, né? Ele é engraçado que ela que tem nome de doce e ele que transforma em doce, né? Ó o Oda, olha esse trocadilho louco do Oda. E essa me lembra muito uma referência da Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Porque ele transforma as pessoas em doces, caramelos, uma coisa assim. E ele que construiu a fábrica, né? A Fantástica Fábrica de Chocolate. Que se vocês lembrarem da história, tanto do primeiro filme e do segundo, é uma fábrica, tipo, meio perigosa, né? Então, assim, tipo, é maravilhosa, fantástica, mas é perigosa. A diferença aí, essa daí é mais certa do que a da Polegarzinha. E esse gigante que aparece na última cena, que, meu Deus, a gente olha pro Luffy e a gente fala, meu... Na moral, Luffy, na moral. Enfim, eu ri demais. Essa cena é muito what the fuck, Luffy, o que você tá fazendo? O gigante tem que ter alguma importância, né? Ele tá ali na de boa e fala assim, nossa, você trouxe vários amigos aqui, né? Ele tem que ter alguma importância. Ele já é o 3º capítulo que ele tá aparecendo. Tipo, ele tá quase aparecendo mais que o Sandy, gente, na moral. Eu tava até conversando com o Paulo, um dos meus chanceleres, né? Os meus colaboradores. Que eu tô formando com o pessoal que tá me ajudando na vaquinha, né? Eu vou deixar até o link assim já que eu tô aqui no assunto da vaquinha pra ajudar a gente a comprar uma câmera, pra não ficar essa qualidade bizarra aqui dos vídeos do canal. Enfim, voltando, né, eu tava até comentando com ele, e a gente chegou assim, olha, se é pra procurar uma origem pra esse cara, ele pode ser, sei lá, tipo, um primeiro amor da Big Mom. E aí, tipo, ela falou pra ele assim, se enterra aí pra provar o seu amor. E, tipo, ele foi lá e se enterrou. Ou ele pode ser um dos 4 gigantes que o Hajirudin tá indo atrás. Que ele fala que eles são ele e mais 4 mercenários gigantes. E a gente tem, provavelmente, aqueles 2 gêneros lobby. Tem um gigante que ele é solto pelo Rayleigh por volta, pouco depois do capítulo 500, né? Pode ser também. E
Vai que esse cara aí, eu não sei, alguma função pra ele a gente tem que achar. E terminamos o capítulo com o Luffy com os clones e a gente fica na dúvida. Será que são os animais da floresta? Será que é um efeito da floresta? Ou será que é um usuário de Akuma no Mi só rindo ali na zoeira do Luffy? Eu fico aqui com a minha opinião. E agora eu vou passar para a opinião de vocês acerca deste capítulo. Lembrando que se você quiser participar da pauta, você só tem que entrar no grupo Teorizando com Tsuki, cujo link está aqui abaixo na descrição. E quando eu postar a foto, né, pauta do capítulo para você ir lá e dizer a sua opinião, sua teoria e tudo mais. O primeiro comentário do senhor João Vazio. Por que o Jinbei deu para trás com o afastamento da Big Mom? Tem alguma teoria sobre isso? Como eu até disse na revisão, eu não acredito que ele deu atrás. Eu acredito que isso daí foi uma jogada dela de raiva, porque ele não mostrou medo. Até porque muita gente teoriza, eu fico mais ou menos nessa teoria também, de que o poder da Big Mom funciona com base no medo. Então, se ele não tiver medo, ele não vai funcionar. Então, ela teve o trabalho de pegar a roleta, de girar a roleta, mas não ia dar certo, porque ele não sentiu medo dela, né? Então, eu acho que é isso. Eu acredito que foi para ele ter descoberto que o Sandy agora é um refém e ele quer esperar uma oportunidade para roubar as chaves e ajudar o Luffy na hora de enfrentar a Big Mom. Eu me recuso a acreditar que ele virou um covarde. Eu também me recuso a acreditar que ele virou um covarde. Pode até ser, pode ser que a roleta deu em morte. Aí ele falou assim, cara, eu não vou conseguir servir ninguém morto, né? Não sou que nem o Brook. Então ele deu a volta assim e falou assim, não, eu vou tentar dar um outro jeito disso. O seguinte comentário é do Anderson Almeida. Capone, pelo visto, quer dar um golpe na Big Mom. E não acredito que ele está sozinho. Ele deve estar junto com os Smokes nisso. Isso entraria até na minha teoria, né? De que o casamento é uma armadilha. No caso, eu acusei o Tite. Mas pode até ser que seja, na verdade, o Capone por trás disso, né? Mas eu não sei. Aparentemente o Capone não teria cacique para entrar em contato com os Smokes. Ou talvez ele tenha planejado, já conhece os Smokes de tempos. O que não faria tanto sentido, porque um dos membros da tripulação do Capone ficou super emocionado de ver o Sandy. Eu acho que o Capone tá tramando alguma coisa, mas eu não diria que com os V-Smokes, porque ele pareceu bem surpreso, né? Com o Sandy ser um V-Smoke e tudo mais. E a Purim, parece que ela está presa nos preparativos do casamento e não pode ir ao encontro do Luffy. Aparentemente ela tá meio que inocente nessa por enquanto. O seguinte é Vinícius Vieira. Então você acha que o Caesar vai conseguir fazer a pesquisa dele novamente? Eu acho que até sim, porque ele chegou a um resultado, só que o que ele falou, o resultado que ele chegou, não existe uma fórmula mágica, fantástica, que faça isso funcionar sem ter efeitos colaterais. Em último caso, ele vai entregar a receita para o Big Mom, vai ter efeitos colaterais, muito arriscado, mas se ninguém ajudar ele vai acabar fazendo isso e a família da Big Mom não vai durar muito tempo depois. Próximo comentário do Thiago Santos. Primeiro, você colocou 3 pontos, eu vou ler apenas o primeiro, tá? Porque senão não dá pra ler todo mundo. 1. Muitas informações nesse capítulo. Sim. Do Luffy lufando, Xer sendo Xer, né? Jinbei deu para trás, Capone já tem fios de barba e fumando charuto. Na verdade, isso é uma chupeta, gente. Se vocês olharem, é uma ponta circular, não é um charuto de verdade. Sonho da Big Mom ser gigante com sua família em volta de uma mesa celebrando, pois é, Pecons morrendo e conhecemos o filho mais velho da Big Mom, Charlotte Peros, a chanceler das balas, o homem bala que comeu a Pero no Mi. E aqui você fala, e não menos importante, Pedro e Carrot já contam como chapéus de palha. Eu não acredito muito nisso não, eu acho que ainda tem muita coisa pra aparecer, sabe? Eu vou entrar naquela teoria do segundo Sunny, gente. É muita gente pra entrar nesse bando, dá uma acalmada aí. Eu acho que eles têm que se provar muita coisa ainda antes de a gente dizer que eles vão entrar. Não é impossível, mas também. Próximo é Lucas Souza. Existe um jornal interno nos domínios da Big Mom, claramente manipulado. Sim, também acho. Acredito que Jinbei está preso ou pode ter sido transformado em um homem-bala. Pode ser também, né? E a gente saberia que não tem o mesmo efeito que a Sugar, ainda bem, né? Pelo amor de Deus, de apagar da memória e tudo mais, porque o pessoal lembra do Jinbei, né? Ele ter sido transformado em bala pelo filho mais velho, o Chapeleiro Maluco, é verdade. Lembra o Willy Wonka, meio que lembra o Chapeleiro Maluco também. E reparei que o Barão Tamago tem uma cicatriz no lado esquerdo do rosto, que acredito que possa ter sido feita por Pedro no passado. Olha, essa é uma teoria muito boa, pode ser em relação da ligação dele com Pedro, né? Talvez seja por isso que ele lembre exatamente a raça dele, por causa que as habilidades dele de batalha eram mais ferozes, né? Eu não conheço muito de animais para saber a diferença do jaguar para os outros felinos,
Mas é um bom ponto, pode ser por isso que ele lembre da raça específica do Pedro, por um caso de um enfrentamento. O próximo comentário é do Gustavo Guimarães Souto, e ele diz: há muito suspense sobre o que está ocorrendo ou ocorrerá na Reviere. Pois é, de verdade. A senhora acha que já temos notícias concretas sobre ela depois que essa saga acabar? Eu não só acho, como eu tenho quase certeza. Eu acho que a Reviere vai acontecer logo em seguida. Sim, desse arco da Big Mom, assim, sabe? A gente tem aquela imagem dos cadernos do Oda, tal, que tem o caderno da Big Mom, tem o de Zou e tem o dos revolucionários. Eu acho que a Reviere vai envolver os revolucionários. Eu tava até conversando com o grupo dos CDCs da página Teorizando com Tsuki. Eu tava conversando com a Robin, uma das CDCs. Ela me disse, mas e se a possibilidade do Sanji ter ido a uma Reviere já e ter usado o dela pra conseguir fugir? Eu pensei só na possibilidade disso, de ele ter visto alguma Reviere, saber como funciona, pra gente ter alguém explicar pra gente direitinho como funciona uma Reviere. E aí, conversando, ela me disse, mas pode ser a possibilidade também de que ele se aproveitou dessa reunião pra fugir, porque como tem navios de todo mundo, seria fácil ele, sei lá, se deu um jeito de se desvencilhar dos guardas, entrar no navio do West Blue e partir o West Blue, né? É uma ideia bem interessante. E eu vou começar a torcer por ela, né? Seria um jeito bem legal. Não só a gente teria um personagem para explicar pra gente como a Reviere funciona, como a gente também saberia como é que o Sanji foi parar naquele navio que me falhou o nome agora. Então sim, eu acho que vai acontecer logo depois do arco da Big Mom. Próximo comentário é do Anderson Oliveira. Nego em One Piece manipula o jornal mais que a Globo. Verdade verdadeira. O próximo comentário é do Roger Aquino. Ficou bem claro que o Sanji não possui hack do armamento nas mãos. Minha opinião é que ele desenvolve e livra sozinho das algemas, não se repetindo a cena do Rayleigh. Eu acredito na mesma ideia de que o Anderson Almeida respondeu pra você nos comentários, que o próprio Rayleigh disse algo como que o hack é uma espécie de aura do usuário. Eu acredito assim, que uma vez que você desenvolveu o hack do armamento, você consegue manipular ele pra área que você quiser. Talvez você usar ele no corpo todo precisa de um controle um pouco maior, ou às vezes não, porque você colocar numa parte só, eu acho que é muito mais efetiva, porque você concentra numa parte só do que você espalhar, sabe, pelo corpo todo. Eu acho que pelo corpo todo é um pouco mais fraco, na verdade eu tenho essa ideia. Eu acredito que ele poderia até pensar em usar hack nas mãos para tentar soltar, mas aí tem aquele risco de não ser, o hack dele não ser forte o suficiente para explosão e ele perder a mão de todas as formas, né? É um risco alto. Então, assim, eu acho que ele vai tentar correr esse risco de qualquer forma quando chegar num momento de clímax e o Luffy ou alguém vai impedir ele. Eu acredito que ele consegue sim usar hack nas mãos, mas eu não acho que isso seria efetivo. O próximo comentário é do Augusto Sawami e ele diz: Tsuki, você tem alguma teoria para as cópias que aparecem no final do capítulo? Eu fico na dúvida se eles são animais da floresta ou se é um usuário. Na verdade, não tem como a gente ter muita certeza. Aparentemente deve ser da floresta, porque estão dando muito foco na floresta da sedução e tudo mais. Eu espero, independente se for um usuário ou se for a floresta, que seja apenas as pessoas que aquele que entra na floresta esteja mentalizando, assim, eu quero ver o Sanji, aparece o Sanji. Espero que numa dessas não acaba aparecendo o Ace ali, porque senão o Luffy fora de combate, cara. Nossa, o Luffy ia ficar muito mal se aparecesse uma cópia do Ace ali do nada. E o último comentário é do Luiz Gonzaga. Qual você acha que será a reação do governo mundial ao saber da tentativa de aliança dos Smokes com a Big Mom? Você tocou num ótimo ponto, porque a gente tá vendo a questão da aliança, a gente tá vendo que eles são uma família real e que o governo meio que faz vista grossa porque eles fazem, mas se aliar com o Yonko, que ainda é uma pirata, tipo, pode ser que seja um negócio assim que eles não gostem muito, mas assim, a priori eles não poderiam interferir, né? Porque isso ia atrapalhar os poderes, ia atrapalhar a ordem das coisas, porque eles não podem, o governo mundial ir diretamente contra o Yonko ia desestabilizar tudo, assim, sabe? Mas felizes, eu acredito que eles não iam ficar nem um pouquinho, gente. Mas é isso, gente, eu fico por aqui, a revisão ficou enorme, como sempre, né? Vocês colaboraram bastante pra isso, né? Eu coloco a culpa em vocês, sim, senhor, que são vários comentários. Mas, na verdade, eu acho isso bem bacana, apesar de que dá um trabalho enorme pra editar. Mas, enfim, gente, eu fico por aqui. Muito obrigada por ver o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, né? Seu comentário, o que você gostou, o que você não gostou, o que a gente pode melhorar. Não se esqueça de conferir aqui abaixo na descrição os meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos. E com aquele menino que não dividiu o lanche com você na quinta série. É isso, nos vemos no mar.